Bom dia a todos, eu sou Manuel Graça Manjolo e é um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de direito administrativo e constitucional nas nossas lições habituais. Hoje vamos falar das autoridades tradicionais no direito angolano. A temática das autoridades tradicionais é de grande importância ao nível do direito administrativo angolano, que ao longo dos anos tem concedido especial atenção. Basta olharmos para os destaques que a temática tem merecido no quadro dos doutrinadores angolanos. Essa temática é de irrecusável importância, olhando um pouco para aquilo que é a realidade bastante enraizada no contexto de Angola, em que as autoridades tradicionais existem muito antes da proclamação da independência de Angola, a 11 de novembro de 1975, já havia uma manifestação clara e evidente das autoridades do poder tradicional que desde muito cedo contribuíram para a resolução de litígios no âmbito da organização política comunitária em que estavam inseridas e por isso sempre ajudaram o Estado a desempenhar as suas tarefas primordiais e a consciencializar os cidadãos relativamente aos valores do bem comum e, não menos importante, aos valores da estabilidade que se busca na satisfação regular das necessidades contínuas de segurança, cultura, bem-estar econômico e social. O que é a autoridade tradicional? A autoridade tradicional são órgãos que personificam e exercem o poder tradicional na respectiva organização político-comunitária de acordo às normas e valores do direito consuetudinário. Claro, observando aqui os limites ditados pela Constituição e, não menos importante, pela dignidade da pessoa humana. Aqui é importante extrairmos, sobretudo, a expressão costume, não é? Que é fundamental no âmbito do direito consuetudinário para a valoração e o reconhecimento das autoridades tradicionais no nosso país. A Constituição, nos termos do artigo 7º, reconhece a validade e a força do costume, desde que tal costume não contrarie a Constituição nem atente contra os valores da dignidade da pessoa humana. Realçar que Angola é um mosaico de culturas. Há no nosso país várias etnias, há muitos hábitos culturais, há um conjunto de práticas que acabam por realçar a identidade nacional e cultural dos povos. E essas práticas fazem parte da vivência dos angolanos, fazem parte daquilo que é o núcleo decisivo de afirmação de Angola, dos quais nós não podemos olvidar. Se no âmbito do direito positivo as normas são positivadas, as normas são escritas como critério determinante para a sua validade, submetem-se a um processo legiferante e que depois conduz à sua aprovação e consequente entrada em vigor. No âmbito do direito consuetudinário, as normas são fortemente inspiradas pelo costume. Então, o que é o costume? O costume é a prática constante e reiterada, acompanhada da sua convicção de obrigatoriedade. No âmbito do costume, nós temos dois elementos, o corpus e o animus. O corpus vai corresponder à primeira parte da noção e o animus corresponde à última parte da noção que foi aqui apresentada. Então, o que é que nós podemos dizer da coabitação das instituições do poder tradicional com as instituições da administração direta e indireta do Estado? Há, efetivamente, uma ampla coabitação, cooperação entre estas duas entidades. No fundo,
as instituições do poder tradicional, uma vez que são reconhecidas no nosso país, o reconhecimento abarca igualmente o respeito quer das instituições públicas, quer das instituições privadas, na dignidade que outorgam, sobretudo, as instituições que pertencem às autoridades tradicionais. Há aqui uma lógica de aceitação das autoridades tradicionais como parte integrante da nossa cultura, como parte integrante do normal funcionamento das nossas instituições, e as autoridades tradicionais, tal como nós dissemos inicialmente, cooperam com as instituições da administração direta e indireta do Estado na satisfação de um conjunto de necessidades. Por exemplo, ao nível das organizações político-comunitárias, os SOBAs têm um papel de grande relevância, por vezes para alertar o povo de determinadas necessidades. Os SOBAs acabam então desempenhando aqui um papel fundamental. Quer os SOBAs, como todos aqueles que pertencem à corte, exercem um papel de grande aceitação ao nível de Angola. Dito isto, então, importa-nos aqui fazer um breve enquadramento constitucional das autoridades tradicionais. O artigo 223, número 1 da Constituição da República de Angola dá grande relevância às instituições do poder tradicional. Portanto, aqui tem destaque, sobretudo, o reconhecimento que essas instituições foram objeto na nossa realidade social, no nosso ordenamento jurídico, e para dizer que, uma vez reconhecido o costume, reconhecidas as autoridades tradicionais, elas se propõem então a participar diretamente no desenvolvimento das atividades que são diariamente levadas a cabo pelos cidadãos ao nível de Angola. Depois, então, quais são aqui as atribuições e competências das autoridades tradicionais? Nos termos do artigo 225, nós vamos perceber que a organização, as competências, o controlo, a atuação dos órgãos das autoridades tradicionais submete-se, no fundo, a uma lei própria. Portanto, sei até bem pouco tempo que havia uma proposta, não é, de lei sobre a institucionalização do poder tradicional em Angola. Portanto, até que não tenhamos outras informações, então vamos simplesmente nos ater a este enquadramento constitucional. Então, qual é a relevância que as autoridades tradicionais desempenham no normal funcionamento das instituições angolanas? Primeiro, as instituições do poder tradicional, com destaque para as autoridades tradicionais, personificam e exercem o poder tradicional baseando-se no direito consuetudinário, desde que não seja contrário à Constituição e nem atente contra a dignidade da pessoa humana. Esses valores que o direito consuetudinário e as instituições tradicionais procuram acautelar é da maior importância prática, porque procura, sobretudo, valorar a nossa identidade cultural. Um povo sem identidade é um povo perdido, e nós temos a nossa identidade, temos os nossos valores, que são praticados pelas diferentes organizações político-comunitárias existentes no nosso país. Grato pela atenção dispensada, que Deus abençoe Angola neste período de confinamento que estamos submetidos por força do estado de emergência. Bom dia a todos.